Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo da série Como Sair do Aluguel e Conquistar sua casa própria, né? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre amortização. Então, nos vídeos anteriores, vocês viram que primeiro vocês têm que se organizar financeiramente, começar a fazer a sua reserva de emergência para ter também a sua entrada para a compra do imóvel, né? E ter também uma reserva ali para alguma necessidade que venha a ter. Depois disso, vocês viram o segundo vídeo que estava falando para vocês como procurar o imóvel certo, que precisa da ajuda do corretor, né? Pesquisar, principalmente procurar na região onde vocês querem, se tem stand de vendas, porque nas pré-vendas tem mais chance de desconto, né? Tem mais chance de você não pagar um ITBI, de não pagar, às vezes, até a entrada, dependendo do caso, né? Então, no vídeo de hoje, aqui já é para quem já comprou o imóvel e já recebeu já as suas chaves e está começando já a pagar o financiamento, que é a parte da amortização. Então, como que funciona a amortização? A amortização, você pode usar qualquer valor para abater o valor da sua dívida total do seu financiamento. Porque aí você não precisa ficar esperando 30 anos, 35 anos para poder quitar o seu imóvel. Então, o meu, por exemplo, eu fiz em 30 anos. Então, foram 360 parcelas. 360 parcelas, tá? E tem 3 anos que eu comecei já a pagar esse financiamento, né? Que eu recebi o meu imóvel e comecei a amortizar. Aí dentro desse período de 3 anos, eu fui amortizando e fui pagando ali as parcelas todo mês, né? Então todo mês tem ali a parcela que você tem que pagar. E além disso, eu pegava e sempre colocava alguma coisa ali para poder amortizar o valor, né, do meu imóvel total. O bom da amortização, o que que é? A sua parcela ali do seu financiamento, que você fez em 30 anos, ela tem embutido vários juros, né? Taxas ali naquele valor. Então, por exemplo, a minha parcela, que é em torno assim, de R$ 1.300, desses R$ 1.300, o valor que abaixa apenas assim, o valor total do financiamento é algo em torno ali de R$ 250, R$ 300. Então, um pouco mais de R$ 1.000 é só juros, tá? Então você não vai estar batendo quase nada. Por isso que quando se você pagar só as parcelas dentro de 30 anos, você vai pagar quase dois, às vezes até 3 imóveis, né? Se você não fizer o processo de amortização. Então, como que eu faço? Todo o dinheiro que sobra, assim, principalmente 13º, férias, eu uso para amortizar as minhas parcelas, né? E eu sempre me organizo para sempre estar amortizando pelo menos uma parcela todo mês, assim eu preciso amortizar. E então, como eu venho fazendo isso então desde que eu recebi as chaves lá em 2023, de 360 parcelas, hoje eu devo 255 parcelas. Então, eu consegui abater dentro de 3 anos mais de 100 parcelas, né? Porque de 360 eu tô hoje com 255. Então, para vocês verem, em 3 anos, tá? E assim, às vezes a gente pensa que precisa, por exemplo, se você tem lá no seu financiamento a parcela é R$ 1.300, digamos, que nem no meu caso, né? Se a sua parcela é R$ 1.300, lembre-se que mais de R$ 1.000 é só juros. Então você não precisa ter R$ 1.300 para você abater uma parcela, principalmente no início do financiamento. Às vezes com R$ 200 você consegue abater uma parcela, até duas às vezes, dependendo do caso, tá? Então, qualquer valor que você colocar lá, você vai conseguir diminuindo o valor da sua dívida. Por isso que é importante a amortização e você não ficar apenas pagando a parcela do seu apartamento, tá? Então, você paga a parcela, beleza. E aí você tenta amortizar, colocar lá R$ 200, R$ 300, para ir diminuindo a sua dívida e, consequentemente, o número de parcelas
do seu financiamento, tá? Então, essa dica é de ouro. Outra coisa, como eu já tenho, assim, 3 anos que eu faço esse processo de amortização, aí eu percebi algumas coisas, algumas dicas que é, assim, o pulo do gato para vocês, tá? E quase ninguém fala isso. Nos canais que eu sigo, assim, o Primo Pobre mesmo, que o canal dele foi assim que super também abriu minha mente assim sobre amortização, né, sobre financiamento, e aí me deu menos medo, porque quando você pensa assim uma dívida a longo prazo, você tem um certo receio, né? Nossa, 30 anos, não sei nem como é que vai estar minha vida daqui a 30 anos, como é que eu vou pegar uma dívida dessa? Aí a gente fica com medo e nunca sai do lugar, né? Então, vendo o canal dele, eu vi que dá para amortizar, você não precisa ficar 30 anos pagando. Você pode ficar menos, se você conseguir colocar mais dinheiro, melhor ainda, porque aí você vai diminuindo esse tempo, né? De 30 anos, às vezes, para 10 anos, 15 anos, tá? Então, é importante vocês seguirem esse processo aí da amortização. E quando você faz essa reserva de emergência também, é bom para isso também. Você vai guardando para você ir quitando também o seu apartamento com o tempo, tá? Faz hora extra, faz uns bicos aí. Todo dia que você pegar desses bicos, você usa para amortizar. Então, qual que é a dica, o pulo do gato que eu tenho para vocês sobre amortização? Por exemplo, a minha parcela do financiamento, ele vence todo dia 4. Então, todo dia 4, eu tenho que ir lá e pagar o meu boleto, porque senão, né, corre dívida, juros altíssimos. Então, todo dia 4 eu faço esse pagamento. Aí, o que eu faço? Eu pago lá dia 4, aí espero uns 2, 3 dias, que aí o sistema lá da Caixa gira, né? E aí aparece lá que foi debitado, né? Que chegou, né? O valor e que aí abaixa lá o número da minha prestação. Então, 2, 3 dias depois que eu fiz o pagamento do meu financiamento, aí eu vou lá e amortizo, tá? Porque que eu percebi? Se eu deixo para amortizar só lá, por exemplo, o pagamento é dia 4. Aí eu vou amortizar lá para o dia 6, dia 7. Que aí o sistema girou e aí eu já consigo tá amortizando. Se eu pagar, ao invés de eu pagar lá para o dia 6, dia 7, eu deixar para pagar só lá para o dia 15, dia 16 ou para o final do mês, o que acontece? O valor que eu uso para amortizar a minha dívida, ele sobe muito. Por exemplo, no meu caso, né? Eu coloco lá R$ 250 para amortizar hoje, né? Com R$ 250 eu consigo amortizar uma parcela. Mas se eu deixar para. Isso quando eu faço lá para o dia 6, dia 7. Se eu deixo para amortizar lá para o dia 16, dia 20, aí o que acontece? Já não é mais R$ 250 que vai eliminar uma parcela. Aí já vai para 300, 350, entendeu? Então, sobe muito. Não sei se por conta dos juros que vai correndo ali, né, ao longo do mês, mas eu percebi isso. Então, eu sempre foco em fazer a minha amortização dessa forma. Então, eu pego, faço o pagamento e fico sempre de olho ali no sistema, que geralmente é 2, 3 dias, já, né, girou ali o meu financiamento, já apareceu, né, que eu fiz o pagamento, e aí eu já pego e já faço a amortização, né, de R$ 250. Então, por enquanto, é esse valor. Claro que conforme você vai pagando as suas parcelas, essa amortização ela vai tendo que crescer também. Então, aí de R$ 250 vai subindo, e aí vai chegar uma hora que vai chegar quase ao mesmo valor da prestação, tá? Então, mas assim, no início do seu financiamento, super compensa. Você ir amortizando, principalmente nesse início, porque os juros ainda não cresceu de forma tão grande, então é importante focar na amortização, principalmente no início, tá? E façam dessa forma que eu estou explicando para vocês, percebam, para que vocês consigam estar pagando a sua amortização sempre dessa forma inteligente, para você não pagar um valor a mais. Com R$ 250 eu posso amortizar uma parcela, por que eu vou deixar chegar em R$ 350, né? Eu deixo para o próximo mês, entendeu? Então, façam dessa forma que vocês vão conseguir amortizar e ainda sobrar um dinheiro aí para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Volto com mais dicas, né? Com mais ideias para vocês sobre finanças mesmo, né? Sobre imóveis. Tem outras dicas também para não deixar o seu imóvel cair no leilão, né? Porque é importante você conseguir comprar o seu imóvel
e você não perder ele por conta de, né, dívidas e alguma coisa que acontece no meio do caminho, né, na nossa vida, tá bom? É isso, turma. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Sigam o meu canal, hein? Sigam, compartilhem, porque eu tô trazendo para vocês dicas preciosas, tá? Então compartilhem, porque eu quero ver mais pessoas conseguindo se organizar financeiramente, conseguindo comprar o seu imóvel, tá? Então sigam o meu canal e curtam. Beijo, até a próxima!